Boa noite. Espero que todos estejam bem, tenham tido um excelente feriado. E hoje nós vamos iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje com a nossa vibração planetária, como é de costume. Vamos fechar nossos olhos, envolver o planeta Terra, vamos fazer uma egrégora de luz, de amor e de paz. Vamos dar as mãos, imaginando que estamos todos numa grande corrente de vibração, de luz, de amor e de paz, envolvendo todo o globo terrestre. E nós estamos emanando dos nossos corações a luz que temos, o amor que temos e a paz que temos. E envolvendo todos os povos, toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Todos serão envolvidos com a luz, com o amor e com a paz. E vibrando também pela América do Sul, para o nosso país, o Brasil, que também necessita de muita luz, de muito amor e de muita paz. E vamos enviar para todo o Brasil, todos os estados brasileiros. Vamos emanar energias de saúde, energias de harmonia, de equilíbrio, energias de fraternidade, para que todos possam sentir e construir um Brasil de mais amor, de mais solidariedade e de mais paz. Que assim seja. E vamos ficar com o nosso querido irmão Léo. Léozinho, é com você agora. Tudo está na natureza, encadeado e em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, doce, eboliquento, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento, uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos. Lágrima, pus e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura, temperódio, lagrimento, sangalho com tristezura, carnento, venemoinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa a carne, sangre o coentro, chore e envenene a gordura, você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento, que engolindo, a criatura repara o meu sofrimento, com morte lenta e segura. Para não ser trapo nem lixo, nem sombra, objeto, nada, eu prefiro ser um bicho. Se esta besta danada, me arrasto, berro, me xingo, me mordo, babo e me bato, me mato, mato e me vingo, me mato e mato. Esses trechos são de uma peça chamada Gota d'Água, de Chico Buarque, de Holanda, e Paulo Pontes. Foi interpretada por Bibi Ferreira, chama-se Gota d'Água, e foi inspirada num clássico, né, numa tragédia grega clássica chamada Medeia, que conta a história de uma mulher obsessivamente apaixonada, que é largada, abandonada pelo seu amante, e que para se vingar mata os próprios filhos. É uma tragédia grega e eu trouxe ela para que a gente pudesse
ilustrar e começar a pensar na temática de hoje, que é perante os inimigos, porque é uma peça que fala de amores densos, né? de paixões obsessivas e de dificuldade em lidar com a traição, com o abandono, com a dor, com o sofrimento, né? Que fala justamente de elementos que compõem a nossa dificuldade em perdoar os inimigos, né? Que são as nossas relações truncadas, cheias de arestas, né? Onde se mistura um amor adoecido, aquele amor que foi rejeitado, que foi enganado, ou que nem foi muitas vezes enganado, mas que se pressupõe enganado, né, nas suas expectativas. É desse caldo de sentimentos ainda muito densos, muito intensos, mas também muito desorganizadores, né? Muito desajustados, onde há uma imensa dificuldade em demarcar de forma saudável o espaço entre o eu e o outro, que nasce o desejo de vingança, né? O desejo de vingança contra aquele que nos magoou, ou que se colocou como empecilho para o alcance dos nossos objetivos. E é disso que essa passagem fala, né? Quando Cristo nos convida, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, é disso que ele está tentando nos alertar, né? Para o modo como a gente estabelece uma relação com o que chamamos de o inimigo. E quem é o inimigo? O que é o inimigo? É todo aquele que o quer o nosso mal deliberadamente, ou que se converte em obstáculo para a realização dos nossos sonhos, desejos, expectativas, esperanças, né, que vão de encontro com os nossos valores. É todo aquele que desagrada de alguma forma. É todo aquele que não cumpre mais com a nossa expectativa, né? E vai desde aquele que coloca a nossa saúde física e mental, né, em risco, até aquele que é contrário aos nossos desejos. E esse inimigo, ele pode ser tanto um próximo distante como um próximo próximo, porque a inimizade, né, os conflitos, as divergências radicais, né, porque para você se sentir inimigo de alguém ou alguém se sentir inimigo seu, isso quer dizer que existe uma diferença radical, quase que inconciliável, aparentemente, inicialmente inconciliável entre dois espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E quando se trata de uma relação dessa natureza, muito sofrimento é produzido, e a gente precisa entender que esse inimigo, ele pode ser inclusive uma pessoa que já foi um amigo, ou seja, uma pessoa que a gente amou, ou uma pessoa próxima, a pessoa que nos magoou de alguma forma, ou que não cumpriu com as nossas expectativas. E essa pessoa se configura enquanto alguém que nos contraria, ou alguém que a gente sente que quer nos machucar. E de certa forma, quanto mais próximo é esse inimigo, mais difícil é perdoar. Mais difícil é perdoar uma pessoa que a gente ama e que a gente se sente traído por ela. Por quê? Porque foi investido muita energia e muita expectativa naquela relação. E é proporcional à frustração, né? O amor era muito grande, o investimento, às vezes, mesmo que tenha sido um amor adoecido, um amor equivocado, um amor egoísta, um amor imaturo, mas houve uma concentração de expectativa e de dedicação, e quando isso não reverbera, a gente se sente frustrado, se sente magoado, sofre. E uma das reações mais instintivas
que a gente tem é procurar se vingar, né? Fazer com que o outro sinta a dor que a gente sente, que sofra por nos fazer sofrer. E é justamente esse elemento que configura um certo modo de lidar com quem nos contraria ou com quem tenta nos machucar, que a perspectiva crística vem nos convidar a modificar, a relativizar. Para mim, particularmente, Cristo é o Cristo, justamente por ser um espírito que tinha uma capacidade, uma maturidade psíquica, espiritual tão vasta, tem uma capacidade psíquica tão vasta que ele é capaz de perdoar, né, drasticamente. E essa capacidade de amar drasticamente é inclusive o que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho que fala sobre amar os inimigos, o Espírito traz que é a caridade mais radical, a mais intensa, né? O espírito que está imbuído dessa virtude, ele é um espírito de grande elevação. É um espírito que alcançou, né, um superpoder mesmo, né? Você conseguir, como dizia Chico, assim, eu não estou magoado, eu não preciso te perdoar porque eu não estou magoado. Então, você não se deixar magoar, conseguir não se sentir magoado com a sombra do outro, quando a agressividade do outro recai sobre você, exige um esforço, né, uma elaboração psíquica imensa, extremamente potente, forte. Então, o espírito que consegue não só racionalmente, mas sobretudo emocionalmente fazer isso, né? É uma alquimia mesmo, porque a maior parte dos nossos problemas no convívio social se dá justamente porque a gente tem uma grande dificuldade em perdoar quem nos decepciona, que nos machuca, que nos frustra. E a vingança é normalmente a reação que a gente tem contra aquelas pessoas que nos maltrataram. E aí, Emmanuel, em Perante os Inimigos, que é uma parceria dele com Chico, no livro Palavras da Vida Eterna, ele nos traz que diante dos inimigos que possamos preservar a nossa própria serenidade. Não permitir que aqueles que são contrários a nós, não permitir que eles tirem a nossa paz, a nossa tranquilidade. Reconhecer que as pessoas têm o direito a ter uma opinião contrária à nossa, que elas não são obrigadas a concordar com a gente, e que não vale a pena se preocupar tanto, né? Se preocupar em demasia com, digamos, a versão negativa que o outro tem sobre nós. E não esperar unanimidade, porque nem Cristo conseguiu unanimidade. Ele também teve que lidar, né, com adversários, ainda que ele não tenha se colocado como adversário, né, nem se sentido adversário de nenhum outro espírito, encarnado ou desencarnado. Ele, por contrariar princípios de grupos e de certos sujeitos humanos, ele foi visto e foi crucificado por ser entendido, interpretado e sentido como adversário. Então, assim, se um espírito que teve uma caminhada tão vasta, né, que já tem assim uma conquista, né, tão profunda, né, com a capacidade de amar tão dilatada como Cristo, né, não esteve livre de ter que lidar com adversários, quanto mais nós, não que sejamos
do cavalo do bandido. Mas a questão é que nós somos espíritos ainda em processo inicial de evolução. Somos espíritos que estamos tentando sair de uma natureza de prova e expiação para uma prova de regeneração. O que equivale a dizer que nós somos bem complicados e que nós somos quase sempre muito egoístas e que as relações que a gente trava têm essa natureza ou é atravessada por essa natureza, não só por isso, né? Tem coisas boas também por virtudes, mas nós ainda somos bastante limitados no sentido de estabelecer a longo prazo relações maduras, mais conscienciosas. Então a gente produz muitas arestas e pela natureza, né, bem ambígua, né, desse trecho evolutivo da humanidade, é natural que existam muitos conflitos, é natural que existam muitas incoerências. E isso produz dissabores, produz empecilhos, dificuldades, embates, disputas e, portanto, inimigos. Mas, assim, o importante é aprender a lidar com essas adversidades. E aí, Emmanuel continua. Interessante que o fato de uma pessoa ser contrária a você não lhe impeça de enxergar também o que ela tem de bom, né? E que você não necessariamente queira o mal dela. Uma coisa interessante é que quando você vai estudar Amai os vossos inimigos, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a seguinte estrutura: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Se a gente for tentar entender assim, o que os espíritos nos convidam a vivenciar quando eles pedem, e para que a gente, né, o próprio Cristo nos pede que nos esforcemos para dar início a um processo de reconciliação com aqueles que se apresentam, né, nessa condição de inimizade, é sobretudo combater pelo menos o sentimento de vingança. Os espíritos aprofundam bastante no tópico de se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Não equivale a dizer que você não pode interditar um inimigo, né? Que você não pode barrar um inimigo, que você precisa facilitar as agressões que vêm do outro. Até porque isso seria barrado pela própria lei de conservação, né? Iria de encontro com a lei de conservação que nos assinala enquanto seres humanos. E a ideia não é entregar o pescoço, né, ao outro para que o outro corte, mas é para não fomentar o sentimento de vingança. Ainda que seja possível, sempre que possível, interditar a violência do outro e buscar formas de se proteger dela. Tanto que no próprio texto há uma retificação de que não é possível sentir por um inimigo o mesmo afeto, a mesma confiança, a mesma energia, a mesma afabilidade, a mesma alegria que você sente por um amigo. Porque você já sabe que daquela emissão energética, né, que aqueles pensamentos, que aqueles sentimentos, né, que vêm do outro para você, do outro que se considera inimigo, que lhe considera um inimigo, ela será, inclusive energeticamente falando, bem desagradável. Ela será, né, contrária ao seu bem-estar. Você não tem como sentir o mesmo amor, a não ser que seja um Cristo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Cristo, ele foi crucificado por conta dos agenciamentos dos fariseus, que eram os próximos não tão próximos,
no ciclo dele, aparentemente, mas que ele também teve, né, ações, ele recebeu também ações agressivas dos próprios discípulos, né? Então, a própria confusão de Judas, não entendendo a proposta do Cristo e meio que equivocado, termina se transformando em joguete de manipulação, né, para que o Cristo seja preso, torturado e crucificado. A negação de Pedro, né, vários fugiram, vários procuraram não ser identificados porque ficaram com medo. Enfim, você pensar que Saulo foi o primeiro inimigo oficial dos cristãos dentro, né, de Israel enfim, e veio a se transformar em Paulo. Então, assim, os próprios discípulos passaram, em algum momento, sob alguma dimensão, foram inimigos, né? E inimigos próximos, ou seja, aqueles inimigos mais difíceis de se perdoar. E o Cristo, sabe, numa condição evolutiva tão tremenda, né, tão vasta, tão estruturada, organizada, estava plenamente preparado para isso. Porque realmente é um espírito muito experimentado, muito vivido e muito virtuoso. Então, e é justamente isso que faz Cristo ser Cristo, essa capacidade imensa de olhar para o outro e enxergar além da sua sombra, para além da sua sombra. Não enxergar apenas o espírito perverso daquele momento, ou equivocado, ou egoísta, mas enxergar a centelha divina que existe, né, em cada ser. A gente ainda não tem essa capacidade, a gente às vezes tem dificuldade de perceber isso com as pessoas mais próximas, né, com cônjuges, pais, irmãos, filhos, amigos. Então, quanto mais com pessoas mais distantes. Mas justamente ciente dessa nossa dificuldade é que Cristo e a espiritualidade, né, que dá suporte à sua seara, vem nos sugerir que a gente pelo menos faça esse exercício de combater a vingança. Inclusive, era muito comum ainda, inclusive no tempo de Kardec, os duelos, né, onde as pessoas, já no século XIX, em muitos lugares era proibido, mas havia ainda uma certa tolerância, por entender que em nome da honra era possível se apagar, né, a ofensa com o sangue. O que o Espiritismo vem esclarecer, porque partindo do pressuposto de que a gente não desaparece quando o corpo físico morre, então o inimigo continua, só que desencarnado, e promovendo violências e ataques a partir de processos de obsessão. O que não nos livra, né? O sangue ele não limpa os conflitos, né? Limpar a honra com o sangue é algo que é ineficaz. E isso é trazido pela perspectiva espírita. Por quê? Porque o espírito é imorrível. O corpo morre, mas o espírito permanece. E se o ódio permanece, então você continua tendo um inimigo, só que agora um inimigo invisível, muitas vezes invisível. O que não resolve a questão. Então, se alguém bater numa face e apresentar também a outra, equivale a dizer que você apresente uma outra face ao outro que se comporta como seu inimigo. O que equivale, né, é um reforço do princípio de retribuir o mal com o bem, de não pagar na lei de Italião, não pagar olho por olho, dente por dente, que é um processo extremamente exigente. Eis a porta estreita, né? Porque você se sente magoado, você se sente ferido, você se sente traído. E você tem vontade de, pelo menos, não olhar para a cara da pessoa, ignorar. Então, é um grande exercício de você perdoar alguém que te magoou, ou que você acha que te magoou.
Mas quando nada, não se vingar, né? Não buscar formas de prejudicar, buscar outros meios de barrar quem quer te machucar, que não seja vingança, para que esse ódio não seja retroalimentado e para que você saia, né? Rompa com essa relação adoecida que produz muito sofrimento para ambos os lados, porque ela pode se perpetuar por várias e várias experiências encarnatórias de forma bastante conflituosa. Enfim, é um grande exercício, né, de você aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, buscar outras formas de reconfigurar aquela relação, porque às vezes não dá mais para você manter a relação com digamos assim, os contornos que existiam antes, né, da agressão, mas buscar uma forma que não seja o da vingança, uma forma que não seja da retaliação, e de alguma sorte, né, se possível, fazer esse exercício de reconciliação, ou seja, não ser um empecilho para o processo de reajustamento emocional. E se isso não for possível no momento imediato da dor, né, que a dor está muito latente, por gente, é buscar formas de tratar essa dor, né, para que no momento seguinte, né, quando existir a oportunidade, você está preparado, né, para ressignificar a relação. É um grande exercício, na verdade. Eu me coloco também no lugar das pessoas que têm dificuldades em relação, sobretudo, aos seres mais amados, né? As pessoas que eu mais me dedico, mais amo, mas realmente é muito difícil para mim ser magoado por um amigo ou por um ente amado. Então, tamo junto. Eu super me identifico, né, diante das dificuldades mesmo que esse processo traz. Mas eu também entendo que é necessário buscar formas de reconfigurar isso, né, de forma que você não se machuque, né, que não permita também que o outro te machuque, mas que a relação possa ser reconstruída em algum nível saudável. Em algum nível saudável. Enquanto a gente não consegue dilatar assim, amplamente a nossa capacidade de amar como Cristo, como outros, né, espíritos assim, de grande alcance, que construíram, né, que investiram e conseguiram alcançar um grande alcance, né, uma grande constituição psíquico-espiritual, que a gente trabalhe nesses recursos, né, de tentar não pagar na mesma moeda, de buscar outras formas de se proteger das agressões, saber conter sem necessariamente agredir. É um grande exercício, mas a gente não vai conseguir se não começar também a pensar sobre isso e a tentar vivenciar isso, buscando algum nível de contorno saudável, minimamente saudável para a relação, né, que foi chacoalhada, né, pelas contradições. E é o grande desafio. É o grande desafio, mas é isso, né? Às vezes, inclusive uma pessoa que é tão estruturante, tão fundamental na sua vida que não dá nem pra fingir que ela não existe. Às vezes você finge que tá fingindo, mas aquilo tá ali, fervilhando. E se a gente não consegue digerir isso junto, tem que procurar ajuda e buscar fazer o que Dona Elza, certa vez, numa palestra, uma das lindas e maravilhosas palestras dela, falou que se magoar é se agarrar à sombra do outro, né? A dor do outro, a incapacidade de amar do outro, é do outro. E às vezes nos afeta. Mas como é que eu posso redimensionar isso? Como é que eu posso ressignificar isso?
Emmanuel traz, olha, as pessoas têm direito a ter opiniões contrárias, não crie expectativas de que todo mundo vai te amar, todo mundo vai te acolher o tempo todo. Às vezes a pessoa vai estar ali junto, chegando junto em determinado contexto, em outro nem tanto. Se de repente você achava que aquela pessoa era um amigo irmão e no trânsito, né, algo deixou claro que não existe tanto afeto e você não consegue ainda dar aquele afeto, mesmo sem que o outro seja recíproco no mesmo nível, então redimensione. Não precisa ser um inimigo, não é mais um amigo irmão, mas pode ser um amigo, pode ser um bom conhecido. Enfim, é buscar recursos para que a gente saia da energia do ódio e que a gente não caia na tentação da violência, da agressão e da vingança mesmo. Assim. Tentar destruir o outro, tentar pôr empecilhos na vida do outro, desejar um mal ao outro, ficar jogando praga. São coisas que vão fazer mal a gente. Então, isso foi o que eu entendi da proposta e é um desafio para todos nós. Sobretudo, né, nesse período que a gente está vivendo, estamos todos muito tensionados, todos muito sensíveis, retornando ao convívio social depois de um tempo de isolamento para quem teve, mas com uma aura de medo, de desconforto, de insegurança, com guerras eclodindo de formas mais visíveis, né, porque nunca deixou de ter, mas é como se estivéssemos à flor da pele. Então, eis o exercício, né, de caridade, aprender a conter a agressividade do outro, a barrar a agressividade do outro, sem ser vingativo e sem alimentar o ódio. E, se possível, apontando para alguma perspectiva de reconstrução da relação. É o que propõe a espiritualidade, que possamos, em alguma medida, atualizar essa proposta. Que assim seja, que tenhamos uma excelente semana, final de semana, fim de mês, e que bons ventos possam soprar nesse ano, que as coisas possam ficar melhores, mais suaves, e que possamos também ficar nós mesmos melhores e mais suaves. Que assim seja. Após essa reflexão maravilhosa, nós vamos com certeza valorizar mais os nossos sentimentos, procurar retirar mágoa, ressentimentos, ódio, todos os sentimentos que provocam a gente ter rompimento com pessoas e afetos do nosso círculo. Círculo de família, círculo de amigos, círculo profissional. Vamos sempre amar. E se não pudermos amar, que possamos aprender a não odiar, a não ter inimigos, a sempre recorrer ao Evangelho para uma orientação superior e para retirar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, todas essas energias e emoções deletérias, corrigindo-nos, porque o tempo nos solicita amar, perdoar e seguirmos em frente sem olhar para trás. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer o atendimento espiritual do passe à distância. Se coloque como se você estivesse no centro presencialmente, com suas mãos sobre
as coxas, as palmas para cima, sentado numa cadeira com a coluna ereta, os olhos fechados, respirando lenta e profundamente pelas narinas. Procurando atrair com vibração positivas, mentalizações positivas, orações ou até visualizações da imagem de uma rosa branca, da imagem de Nossa Senhora, imagem de Jesus, um pôr do sol, um mar, uma floresta, o que for melhor para você, mas atrair os 3 atendentes fraternos que já chegaram. Estão nas nossas casas, mas eles precisam estar conosco. Nós precisamos deixar o nosso campo vibracional em condição deles se aproximarem desse campo para o trabalho do passe espiritual. Então, é o momento de você, através da respiração, da mentalização, visualização terapêutica ou uma oração, atrair para que esses irmãos possam sentir facilidade em se aproximar dos nossos campos, dos nossos corpos, para o passe. Então, é essencial a nossa recuperação, a nossa cura, aos tratamentos que estamos fazendo. Então, eles vão colocar as suas mãos sobre as nossas cabeças, sobre o nosso chakra, o coronário, que fica acima da nossa cabeça, e vão movimentar, passando ao longo dos nossos corpos, retirando as energias deletérias, negativas, numa limpeza fluídica. E vão colocar para que esses fluidos deletérios, negativos, sejam transformados por outros atendentes fraternos, porque mais tarde vão ser utilizados, reutilizados como fluidos salutares. E eles de novo botam a mão sobre as nossas cabeças e passam lentamente sobre os nossos corpos, os nossos chakras, limpando todos os nossos corpos. Inspire e expire. Inspire e expire. E eles vão de novo colocar as energias negativas e deletérias para que os irmãos, outros atendentes, trabalhem com essa função de transformação energética das energias impuras, transformando em energias puras. Porque no universo tudo se transforma. Outra vez, eles vão colocar as mãos sobre as nossas cabeças e vão passar lentamente sobre os nossos corpos e chakras, retirando todas as enfermidades, as energias negativas, tristeza, ansiedade. Inspire e expire. E mais uma vez eles vão deixar com que essas energias possam ser levadas pelos outros atendentes para a transformação de energias impuras para energias puras. E agora, nós vamos inspirar lenta e profundamente, e eles vão colocar as mãos sobre as nossas cabeças, o nosso chakra coronário, que é o chakra distribuidor, que vai distribuir essas energias que eles estão dando conforme a necessidade de cada um.
e vai para o chakra frontal, para o chakra laríngeo, para o chakra cardíaco, para o chakra umbilical, para o chakra esplênico e para o chakra básico. E vai distribuindo essa energia pura, esses fluidos salutares por todos os órgãos, sistemas, todas nossas células, distribuindo saúde, equilíbrio e paz. Sinta no alto da sua cabeça que os irmãos estão trabalhando aí, porque estão doando a energia que você precisa para a sua recuperação e a saúde do seu corpo. Sinta. Sinta o seu corpo recebendo essas energias salutares, se equilibrando. Sinta o bem-estar causado por este passo e agradeça aos irmãos que doaram este ato de amor e caridade. Inspire e expire, inspire e expire, inspire e expire. E relaxe. E agora que o passo se encerrou, pode abrir lentamente os olhos e perceber quanto bem-estar você está sentindo. Como foi bom este passo. Como os espíritos trabalham independente de estarmos no centro presencialmente ou virtualmente. Eles sempre estão. Eles sempre trabalham. Sempre providenciam o socorro, a assistência e a ajuda. E assim, agradecidos, agradecidas, vamos encerrar o nosso atendimento. Obrigada, queridos irmãos e atendentes espirituais. Deus vos pague esta caridade, este ato de amor. Que o ciclo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, hoje, amanhã e sempre. Muita paz.